Olá, querido ouvinte, você está ouvindo um podcast que eu chamo de Uma Vida. Por que tem esse nome? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Primeiro eu queria pedir perdão a vocês por ter ficado aí mais de um mês sem postar nada. Enfim, eu estava em outra cidade, estava fazendo um curso e agora eu voltei ao Porto Alegre. Passei por um tempo aí de readaptação, de reajuste, mas estamos aqui de novo. E finalmente terminar a nossa série, sobre The Big Bang Theory. Mas antes de começar, eu queria relembrar então os nossos avisos. Estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @umavidapodcast. Também estamos no YouTube, canal de mesmo nome. E se você gostar aqui do que você vai ouvir, quiser colocar a sua opinião, alguma coisa, nos siga, comente. Estamos abertos aí a sugestões, porque cada vez queremos melhorar e entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então vamos lá. Passamos aí por todos os personagens da série The Big Bang Theory. O último a gente fez um especial falando sobre ansiedade, sobre Stuart. Foi bem interessante. E hoje nós vamos falar aí do nosso personagem principal, que é o Sheldon Cooper. Então vamos lá, pessoal, vamos falar dele. Começando um pouquinho de trás para frente. Eu não vou citar aqui o Young Sheldon nem nada, eu só vou me basear nas lembranças e tudo aquilo que o Sheldon contou na série original sobre a infância dele. E a partir da infância, vamos chegar no presente. Como o próprio Sheldon fala, ele foi uma criança prodígio. Então, desde criança, ele já tinha o QI elevado, ele já era um gênio. E por causa disso, ele era incompreendido na própria casa. Afinal, sua própria mãe, pai e irmãos não eram gênios, não eram cientistas, era uma família comum do Texas. E o Sheldon, desde criança, já escrevia estudos, já fazia acelerador de partículas. Na própria casa, infelizmente, ele já era incompreendido. E na escola, muito menos até. Ele também relata aí das vezes que ele sofreu bullying dos irmãos, no colégio. Outra coisa também é que ele fez colégio anos adiantado, então ele se formou no colégio quando era criança, fez pós-graduação quando era adolescente, enfim, começou como uma criança prodígio. E a gente vê que o fato disso ter acontecido com ele reflete muito na vida adulta dele. Em que sentido? O Sheldon, ele sempre sofreu, quando era criança, por conta dos bullying que ele sofreu, enfim. Mas eu acho que o principal mesmo foi o fato de que, como não tinha tantas pessoas do mesmo estilo que ele de certa forma se sentia sozinho. E ele mesmo fala que para começar a escrever tudo, ele abandonou as brincadeiras. E talvez, se ele tivesse um amigo, talvez se o Leonard tivesse sido amigo dele quando eram crianças, talvez ele tivesse desenvolvido um pouco mais sua infantilidade no tempo certo. Porque o que a gente enxerga? O Sheldon, pelo conhecimento, ele queria fazer muitas coisas como se já fosse um adulto. Então ele acabou trazendo para si um tempo que ainda não era o tempo dele. Eu não estou dizendo aqui que ele não deveria ter feito seus experimentos, enfim. Só que o problema é que ele escolheu jogar fora o seu tempo de infância para se dedicar totalmente a isso. E isso é uma coisa que a gente já falou anteriormente sobre equilíbrio. Então, quando a gente tem um desequilíbrio na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, a gente vê que isso lá na frente pode sim trazer algum malefício para nós. Porque o que acontece? Programas de televisão, o Sheldon gostava de ver, tanto que Star Trek, uma das séries favoritas, o filme do Indiana Jones é o seu filme favorito, e isso é algo que leva para a vida adulta. A gente vê que, pelo fato de talvez ele não ter vivido a idade de criança da forma correta, ele cresce como um crianção. E aqui eu não estou me referindo simplesmente ao fato dele gostar de jogos, gibis, bonecos. O problema é a forma como ele reage. Então, quando ele fica doente, ele vira completamente uma criança, totalmente dependente. A gente vê no início da série que ele também é totalmente dependente de pessoas tendo que levar ele de carro, ter uma resistência muito grande para querer dirigir. Claro que com os anos isso melhora.
a forma como ele trata a mãe, como ele trata a avó, ele enxerga como se ele ainda fosse aquela criança de 5 anos, sabe? Isso no início da série, né? Claro que com o tempo dá uma melhorada. Mas a gente vê sim que o fato dele ter vivido fora dos tempos o prejudicou lá na frente. E isso é um ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui. A gente precisa aprender a viver o tempo das coisas. Porque senão a gente lá na frente vai ter que recuperar esse tempo perdido. Eu vou fazer até um link aqui que eu lembrei agora, né? Não tem nada a ver com The Big Bang Theory, mas é com Zack e Cody, Gêmeos a Bordo, uma série da Disney. A partir da segunda ou terceira temporada, na série entra um garoto que ele era uma criança celebridade. E assim como o Sheldon não viveu a sua infância da forma correta, porque ele estava sempre exposto à televisão, né, às câmeras. E o que o Zack fez com ele? Vamos viver todos os tempos da infância. E aí é engraçado que, no começo eles têm 5 anos, eles estão andando de velotrol. E não sei o que, e aí eles vão evoluindo. E ele vai, claro, de uma forma resumida, né, enfim, mas ele simbolicamente, ele vive todos os momentos ali da vida dele. Isso é uma coisa bem legal que a gente vê nessa série. E isso é algo que talvez tenha faltado pro Sheldon, né? Claro que lá na frente, né, ele vai se desenvolvendo. Mas o primeiro ponto é esse. Ele viveu fora ali dos tempos, de uma forma exagerada. Outra coisa também que a gente percebe é que, pelo fato dele ter sido incompreendido, ele se isolou. E o problema vindo desse isolamento é que ele se torna alguém muito arrogante e, muitas das vezes, ofensivo em suas palavras. Então você vê o tempo todo que ele coloca as pessoas para baixo, não de propósito. Às vezes ele as ofende com suas palavras. Muitas das vezes ele não percebe que está sendo ofensivo. Quantas vezes o Leonard ouviu coisas, o Howard, a própria Penny, quantas vezes ele falou coisas desagradáveis. Por causa disso, né, ele também tem um temperamento difícil. Então você vê que ele com o Leonard, eles têm um acordo dos colegas de quarto, que é um contrato que muitas das cláusulas são apenas para beneficiar o Sheldon. Por exemplo, a questão do termostato, que é o regulador de temperatura do apartamento, tem que ser na temperatura que o Sheldon quer, que ele considera ideal. O Leonard, né, ele se submete a várias coisas. Por exemplo, o Sheldon faz treinamentos de terremoto, incêndio, né? E isso, o Leonard também fica muito bolado também por ficar participando constantemente disso. Mas como o Sheldon tem esse jeito excêntrico, tanto o Leonard como os outros acabam se submetendo a ele. Isso é algo que, no início, né, a Penny batia muito de frente com o Sheldon, com essas excentricidades dele. É bem legal, é bem interessante. E o próprio Sheldon, ele admite que ele gosta do Facebook, né, e desses aplicativos, porque evita o contato social. E ele uma vez disse para o próprio Leonard que, se fosse possível, ele moraria sozinho. Então a gente vê que outra consequência provavelmente vindo da infância. Por ele ficar muito sozinho, só com a televisão, talvez isso tenha feito ele tomar, né, um afastamento das pessoas. E isso a gente vê também que ele não pensava nem em ter um relacionamento sentimental com uma mulher. E é muito legal de ver como é a interação dele com a Amy. É uma coisa assim, é até bem exagerada, né? Não sei se existe alguém que as coisas seriam desse jeito. Mas a forma, né, que ele começa a conversar com a Amy, né, levando ali 2 anos para de fato começar a namorar com ela, né, depois mais 7 anos, né, mais 6, 7 anos para se casar, apesar que 6, 7 anos é uma idade interessante sim para casar. Mas a gente vê que é muito aos poucos que as coisas vão se desenvolvendo. Mas a gente vê que alguém que supostamente, né, tinha um coração gelado e que buscava não ter sentimentos pelas outras pessoas, acaba mudando com o tempo. Porque ele mesmo ele fala que ele é o grande fã do Spock, que é o personagem do Star Trek. Que ele é metade vulcano, né, metade extraterrestre, metade humano. É alguém que usa a lógica para resolver tudo em sua vida. E o Sheldon, por muito tempo, ele quis adotar isso. Só que o início da série é interessante porque marca ali o início, né, do choque cultural entre eles e a Penny. E aí, com o tempo, ele vai sim criando relações afetivas com o Leonard.
ele realmente se torna um melhor amigo, tanto que quando eles brigam por diversos motivos, ele fica chateado, ele fica triste. Isso mostra que ele tem coração. E isso também acontece com a Penny. A Penny muitas das vezes ajuda ele em diversas situações, ajudou ele com a Amy, quando eles estavam se conhecendo, ela que sugeriu eles irem num encontro, e até acabou levando o Sheldon também, né? E eles meio que criam uma questão ali de irmãos, ou às vezes até a Penny no papel de mãe também do Sheldon. E a gente vê a interação dos dois, né? O Sheldon vai começando a se desenvolver como ser humano. E depois com a Amy também, né? Como já citou, também foi muito legal. Pois era muito improvável de querer buscar um relacionamento, né? Na verdade, era o único de todos ali na série que não estava querendo buscar um relacionamento. E pra chegar lá no final da série, lá, né, na última temporada, e ele finalmente se casar com a Amy. Pessoal, spoiler de novo, tá? Mas isso aí enfim, isso aí todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Então não é nenhuma surpresa pra ninguém. Mas sim, a gente vê como que o Sheldon cresceu nesse tempo, né? A gente vê quando lá pra oitava, pra nova temporada, né, quando eles terminam, quando o Sheldon e a Amy terminam, ele fica assim bem triste, ele não desiste dela, e aí de fato ele se dá conta, né, do quanto ele gostava dela. E no fim das contas isso aí acabou fortalecendo o relacionamento dos dois. É bem interessante. Evoluindo até mais porque chega lá pro final da série também, né, quando eles já estão casados, morando juntos, eles resolvem dar um brunch, convidando alguns moradores do condomínio e amigos. Aí você pensa, pô, mas o Sheldon que gostava de fazer as coisas tudo do jeitinho dele, certinho, bem metódico, do jeito que ele é, cada dia, um dia de comer muito tailandês, outro dia mexicano, outro dia não sei o quê. Chegar ao ponto dele e da Amy, né, oferecerem tipo um brunch, né, um lanche, um chá, e convidar as pessoas, né, e buscar ser acolhedor, é uma evolução muito grande que a gente consegue perceber na vida do Sheldon. E isso é bem legal de se ver como o nosso Spock, né? Assim como ele gostava de se rotular, de se identificar, como o coração dele amolece. E ele começa, sim, a interagir com as outras pessoas. E a gente vê que a amizade dele, que era apenas com o Leonard, em si, começa a afetar os outros. Então, ele, por causa do Leonard, ele acaba ficando amigo do Raj e do Howard. É uma coisa que eu vejo que o Leonard, apesar de não ser o personagem principal, ele é a cola da turma. Né? Apesar que, por algum motivo ou outro, talvez um outro personagem não aparecesse, mas o Leonard, ele ali é o cara que segura a barra por todos, né? E que faz a ponte maior entre todos. Por exemplo, a Penny chega, o Sheldon não dá tanta atenção, mas o Leonard, né, ele está constantemente tentando, né, conquistar a Penny, né, e isso acaba trazendo a Penny para a vida deles, além do Howard, do Raj. E com isso aí a Bernadette veio. Talvez a Amy não viesse, porque ela foi encontrada no site de relacionamentos pro Sheldon. Talvez ela não aparecesse dessa forma, mas a gente vê como cada personagem, sim, vai se tornando um amigo de verdade do Sheldon. E a gente começa a ver na série que existem diversas interações, às vezes, do Sheldon com os outros personagens, né, sem ser o personagem principal, e essa amizade que ele vai construindo com as pessoas. Outra coisa que a gente pode falar também do Sheldon é a dificuldade que ele tem com mudanças. Isso é uma coisa muito, muito característica dele, muito forte nele. O Sheldon não gosta de mudanças. Porque gera um medo, né? O novo gera um medo, às vezes. E isso é algo que, às vezes, a gente tem que, sim, dar uma olhada dentro de nós. Porque o novo nos tira da zona de conforto. E, às vezes, estar na zona de conforto é muito agradável, é muito bom. E, por causa disso, o Sheldon não sabia como reagir nessas situações. A gente vê que uma das atitudes mais características que ele tomou em relação a isso foi quando o Leonard falou com ele que ele e a Penny estavam querendo morar junto numa casa sem o Sheldon.
E isso, outras coisas começaram a mudar também, e aí ele pegou um trem e foi embora. Começou a andar pelas estações aí dos Estados Unidos, fugindo, né, querendo entender. E a gente vê diversos momentos na série essa dificuldade que ele tem com mudanças. A própria questão do Leonard com a Penny é uma coisa que vai sendo gradual, né? Eles vão morando tipo uma vez por semana juntos, até chegar a um ponto que o Sheldon vai morar no apartamento da Penny junto com a Amy de forma vitalícia. E isso é algo que, para quem viu o início da série, é uma vitória para ele. É claro que houveram outras vezes que ele bateu o pé e a mudança não foi feita. Por exemplo, quando decidiram comprar uma mesa de jantar, porque não cabia todo mundo na sala, né? Tinha gente que tinha que sentar no chão, não cabia todo mundo no sofá. E isso foi uma mudança que ele bateu muito de frente. E no final ele ganhou, porque todo mundo acabou decidindo retornar para os seus locais originais, né? Claro que eu fico um pouco de dó do Raj, porque ele praticamente o tempo todo era ele que sentava no chão. O Raj, eu acho, na minha opinião, eu acho que o pessoal maltratou um pouco o Raj demais. Eu acho que o pessoal podia ter dado mais uma colher de chá para ele, né? Mas enfim, isso é a opinião minha. Inclusive, até o final dele na série eu não gostei, mas eu não vou dizer o final aqui também, que aí vocês nunca mais vão querer me ouvir. E a gente vê sim essa dificuldade que o Sheldon tem com essa questão da mudança. E qual é o conselho que a gente pode tirar disso, né? A gente tem que olhar as mudanças como oportunidades. Oportunidades para melhorar. A gente tem que olhar tudo. Aquela questão do copo, né? A gente pode olhar o copo como meio cheio ou meio vazio. Então tudo depende do nosso ponto de vista. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, tudo será bom, nosso corpo será bom. Então a forma como a gente olha a situação é a forma como ela vai ser. Então se a gente olha algo como bom, como uma oportunidade, isso vai ser uma oportunidade. Mas se a gente olhar isso como um desastre, então de fato vai ser um desastre. Porque a forma como a gente enxerga as coisas define como elas vão ser. E isso é algo que o Sheldon foi trabalhando, né, foi melhorando, e foi bem legal, foi bem bacana, foi bem interessante sim, essa forma que ele foi evoluindo. E eu acho que a última coisa, né, não menos importante, e é algo que eu já bati na tecla várias vezes, é a questão da dedicação. Então, o tempo todo, né, o objetivo de vida dele profissional era ter um prêmio Nobel. O tempo todo ele se esforçava e estudava de forma com que ele conseguisse dele conquistar esse prêmio. E existe um ponto da série que ele não vê mais futuro nisso e ele muda, né, para a matéria escura. São ramos da ciência aí, né, quem tiver mais curiosidade aí, pesquise. Isso o movimenta, né, e isso faz crescer. E eu acho que isso é interessante no sentido que a gente, sim, tem que buscar pontos da nossa vida, né, os checkpoints. Para a gente atingir um objetivo, é interessante a gente botar metas. A gente já falou disso aqui outras vezes, na série de Friends também, a gente falou sobre. E é isso interessante, sim. Então, o cara quer perder peso, né, coloque metas. Quero perder X quilos agora, mas daqui 2, 3 meses tantos quilos. Eu quero juntar dinheiro para comprar alguma coisa. Eu vou juntar X por mês. Então, enfim, crie metas, crie objetivos, porque isso facilita a nossa chegada no objetivo. E é legal ver como o Sheldon e a Amy, eles acabam criando, né, uma ideia, uma teoria que, enfim, vai concorrer sim ao Prêmio Nobel. Né? E aí, o final eu também vou deixar para vocês assistirem a série lá na última temporada. Mas é muito legal ver como o Sheldon se dedicava a isso, né? E a gente via também as excentricidades dele, porque às vezes ele buscava umas formas bem loucas para poder melhorar o trabalho dele. Né? Então, ele já buscou ficar ansioso o tempo todo, ele já buscou trabalhar num trabalho comum do dia a dia, ele já ficou sem dormir, ele já usou várias formas para tentar melhorar o desempenho dele. Mas o legal é que a forma como surge, né, a ideia, ele com o Leonard, eles também têm uma ideia bem interessante também, e é legal como acontece as coisas de forma espontânea. E isso é muito legal, é muito bacana.
E acho que para finalizar, né, é bem interessante a gente ver que esse jeito do Sheldon, ele cativa as pessoas, porque ao mesmo tempo, né, que ele tem essa arrogância, ele trata as pessoas às vezes com ofensa, ele tem o poder de cativar as pessoas, porque ao mesmo tempo mostra uma inocência muito grande dele. No começo da série, né, ele não entendia sarcasmo e outras reações das pessoas, e com o tempo ele vai aprendendo, né? Tem até um episódio que ele fala, eu tinha saudade quando eu não entendia quando era sarcasmo. Então, é muito legal ver que ele sim vai se desenvolvendo. As pessoas falam, né, que ele é louco, que ele é maluco. Ele fala, eu não sou maluco, minha mãe mandou me testar. Inclusive, deve ter um episódio... Eu não assisti Young Sheldon, né? Se alguém já assistiu, bota nos comentários aí, me fala. Mas eu acredito que em Young Sheldon, se não teve episódio dele sendo testado, tem que ter. Porque isso foi algo que ele falou várias vezes durante a série. E ele tinha lá o Diversão com Bandeiras, né, o seu show, que teve mais de 200 episódios, né, teve episódio ao vivo, a Amy também participou junto com ele. Teve a questão lá com o Will Wheaton, também, que é um ator de Star Trek também, que ele tinha uma rixa com ele, depois se tornou amigo do Sheldon. O Sheldon, por ser muito excêntrico, ele acabou ganhando algumas ordens judiciais para ficar longe de pessoas famosas, pelo jeito histérico, maluco de abordá-las. Muitos momentos faz a gente ter, às vezes, raiva do Sheldon, mas no final das contas, a gente ama o Sheldon, mesmo com esse jeito dele. E isso é uma coisa, assim, muito, muito legal de se ver. Uma curiosidade, né, que muitos não sabem, The Big Bang Theory, a ideia original da série era um pouco diferente do que a gente assistiu aí nas 12 temporadas. Como é que era a série? Tinha o Sheldon, obviamente o Leonard, não tinha o Raj e o Howard. Ao lugar dos dois, tinha uma outra amiga deles que era nerd, que era apaixonada pelo Leonard, e tinha uma outra mulher que não era a Penny, e que tinha uma personalidade totalmente diferente da Penny. Era uma mulher, assim, parecida com a Penny no sentido de festas, de coisa assim, mas ela tinha um jeito um pouco mais ditador, é uma mulher mais mandona, ela zoava mais os nerds, e diferente da Penny, porque a Penny, apesar de ser de um universo diferente, mas ela sempre foi doce e amável. E essa mulher dessa outra versão da série não era do mesmo jeito, né? O que fez muita gente também não gostar dessa personagem. O nome dela era Kate. E o Sheldon não era do jeito que a gente vê agora, né? O Sheldon era alguém que sim se relacionava com as pessoas, ele sim bebia álcool, né? Na série o Sheldon não bebe, mas nesse piloto perdido, né, ele bebia. Enfim, ele já tinha tido intimidade com mulheres, então era um Sheldon diferente do que a gente viu na série. O único que meio que se manteve mesmo foi o Leonard, foi o único que manteve ali o mesmo. Mas agora a sistemática da série ia ser bem diferente, né, do que a gente conhece hoje. Por exemplo, a questão do sofá, né, que o Sheldon tem ali o lugar favorito no sofá. Na série, no episódio Piloto Perdido, era um lugar na lanchonete. E isso, sei lá, não fazia tanto sentido. Era fazer mais sentido ele ter um lugar preferido na casa dele. Mas que bom, né, que o piloto foi rejeitado e sim foi colocada essa nova versão, né, porque provavelmente não teria durado, né, as 12 temporadas que durou, do jeito que a série passou como a gente assistiu. Isso é mais uma curiosidade. E enfim, pessoal, isso aqui, como eu falei pra vocês, não esgota tudo que a gente conhece aí do Sheldon. A gente vê, poderia ter explorado talvez um pouco mais do relacionamento dele com a Amy, enfim. Mas eu acho que a gente fez um apanhado geral muito interessante e que a conclusão de tudo é o quê? O Sheldon, que se achava um senhor Spock, no sentido de não ter sentimentos e sempre usar lógica para resolver, no final se mostrou alguém com sentimentos, alguém humano. Temos muito, sim, com que aprender com isso. Ele se permitiu amadurecer, evoluir, ele se permitiu mudar, mesmo quando tinha muita insegurança em relação a isso. Isso é algo que a gente sim tem que fazer, isso é algo que a gente tem que sim buscar todo dia. Como eu falei, né? Nós temos que enxergar as coisas de uma forma boa. Porque se a gente enxerga as coisas de uma forma ruim, então vai ser ruim.
Então, pessoal, é isso. Finalizamos aí nossa série de The Big Bang Theory. Espero que você tenha gostado. Espero que você comente aí qual o seu episódio favorito, qual o seu personagem favorito. Quero saber. Conta aí pra gente. E aguarde aí que o ano não acabou, ainda tem coisa ainda pra vir, muito legal, muito interessante. Né? E recomende pros amigos, para as pessoas. Enfim, recomende, comenta, né? Compartilha. E vamos aumentar a nossa comunidade, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.